Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. É um texto muito conhecido nosso, uma mãe muito conhecida, que nos leva a uma reflexão. E eu quero refletir sobre... A mãe tem muitas tarefas, mas a maior delas, a mais importante, em relação aos seus filhos, que envolve a vida espiritual. Não só a saúde, o intelecto, as emoções, tudo isso é muito importante. Preparação para a vida, no sentido profissional, a preocupação com patrimônio, tudo isso a gente, respeita e faz dentro do possível. Mas existe uma tarefa, queridos, que envolve a vida espiritual, que não pode ser delegada, passada para outra pessoa, é da mãe. O pai tem participação, é lógico, mas hoje o pai fica de lado. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15, e não está projetado, está. Então vamos recitá-lo juntos, esses dois versos. Vamos lá? Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém. Mães vitoriosas, esse é o tema que eu quero comentar e conversar com vocês nesta manhã. Quando a gente para pensar, irmãos, no privilégio da mãe, a mãe tem um privilégio assim, que não é dado a ninguém. Gerar uma criança dentro do seu ventre, queridos, é algo extraordinário, é algo que só foi dado às mães. Então as mulheres têm um privilégio de gerar outro ser dentro do seu próprio ser, de nutrir, de dar vida, não é? Através desse cordão umbilical, essa ligação que há com seus filhos, é milagre de Deus, e é privilégio das mães, que geram, que nutrem no ventre, nos seios, nos braços e acima de tudo no coração, não é, queridos? Ser mãe é ter alegrias indizíveis com seus filhos, mas também às vezes compartilha de tristezas grandes. Ser mãe é sofrer mais do que os filhos, né, queridos? Quantas vezes nós gostaríamos de estar no lugar deles, né? E poupá-los das tristezas, dos problemas e dificuldades desta vida. Então ser mãe é ser essa ensinadora, intercessora, protetora, esse esteio do lar, essa coluna no lar. E na Bíblia nós encontramos muitas mães assim, que desempenharam o seu papel de maneira sábia. E eu quero falar de uma delas, que é Eunice, mãe de Timóteo. Eunice, mãe de Timóteo. Então deixa a Bíblia aberta aí, para a gente. Eu quero tirar 3 lições importantes aqui, destacando
qualidades na vida de Eunice, a mãe de Timóteo. Qualidades que eu preciso ter como pai, mas especialmente hoje as mães precisam ter. Então, primeira coisa que eu destaco aqui, queridos, é que mães vitoriosas são aquelas que levam seus filhos a amarem a palavra de Deus. E esse é um destaque de Eunice. Amar a palavra de Deus. Olha, volte ao texto, lá que nós lemos já. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O maior alvo de uma mãe é fazer isso com seu filho, com a sua filha. Ensinar a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, essa palavra que vai fazer com que seu filho, sua filha, seja um filho de Deus, uma filha de Deus. Alcance a salvação em Cristo Jesus. Isso acontece, irmãos, quando uma mãe ama a palavra de Deus e leva seus filhos a amarem essa palavra, as sagradas letras. E há um destaque aqui, queridos, no texto, desde a infância. Desde a infância, sua mãe, não é? E a participação de sua avó, de nome Lloyd ou Lloyd, né? Como alguns preferem, né? Então, a avó e mãe comprometidas com a palavra de Deus. Quando você, mãe, não ama a palavra de Deus, é difícil fazer os filhos amarem a palavra de Deus. Então você precisa amar essa palavra, as sagradas letras, para que você ensine seu filho e sua filha a amar a palavra de Deus. Timóteo certamente percebeu isso, o quanto a sua mãe amava a Bíblia, o quanto a sua avó amava a Bíblia. Ele aprendeu com a sua mãe e com a sua avó, amar a palavra de Deus. Mais tarde, lógico, teve a participação do apóstolo Paulo, vocês bem sabem disso, não é? Que também amava a palavra de Deus e ensinou Timóteo a amar mais ainda a palavra de Deus. Então, meu irmão, e especialmente hoje minha querida irmã, o futuro dos seus filhos dependem disso. E eu vou além, o futuro eterno. Porque uma mãe verdadeira, ela não pensa só no aqui e agora, ela vai além, ela pensa na eternidade dos seus filhos. Timóteo conheceu a palavra, as sagradas letras, que podem tornar, né? E tornou Timóteo um salvo em Cristo Jesus. Ele recebeu a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, minha irmã, a maior glória para você é ver seu filho amando a palavra de Deus, recebendo Jesus como o único e suficiente Salvador, fazendo com que seu filho, sua filha, se tornem filho de Deus, filha de Deus. Deve ser o seu maior alvo. Vocês já repararam como as crianças aprendem com facilidade? E eu estou me referindo agora à expressão desde a infância. Desde a infância. Como as crianças aprendem, às vezes não, com mais facilidade de nós adultos.
Elas aprendem com uma facilidade, com uma rapidez as coisas, que nós ficamos impressionados. Elas ouvem uma vez, elas já estão repetindo uma frase, uma palavra, uma música, uma expressão, uma atitude. Onde essa criança aprendeu isso? Né? A mãe pergunta, onde essa criança aprendeu? Fala, não foi aqui em casa. Talvez foi, né? Mas pode ter sido na escola, com um coleguinha, com uma coleguinha, com a professora, com o professor. Ouviu com uma música, ouviu uma música, e aquilo ficou gravado. Pode ter sido no celular, no TikTok. Já viu como as crianças cantam aquelas músicas? Ouvem. E às vezes não são muito boas. Mas elas repetem. A expressão ela pode ter visto e ouvido num filme, numa série, num desenho animado, que às vezes não são muito boas. Infelizmente, não são muito sadias. Então nós precisamos, irmãos, aproveitar a infância dos nossos filhos. Porque a palavra aqui, infância, é a ideia de desde bebê, desde do berço. Berço é essa ideia. Algumas vezes refere-se até a criança no ventre ainda. Então, queridos, quando ele crescer mais, quando ela crescer mais, eu vou ensinar. Não. Desde a infância, desde o berço, você precisa ensinar seu filho a amar a palavra de Deus. Todos nós conhecemos muito bem a tarefa da mãe de Moisés. Como é que era o nome dela, gente? Joquebede. A música já fez gravar o nome da mãe de Moisés, né? Joquebede. Ela teve pouco tempo com seu filho. Vocês sabem disso. Enquanto mamava, estava com ela. Depois do desmame, aí a mãe de leite, né? Que foi arranjada ali, saiu da barra da sua saia. Ela teve momentos preciosos e aproveitou para ensinar a Moisés as sagradas letras. Nós não temos muitos detalhes, né? Mas uma mãe como Joquebede, serva de Deus, uma mulher de fé, aproveitou o pouco tempo que tinha para ensinar a Moisés. Meus irmãos, nossos filhos vão sair de perto de nós. Vai chegar uma hora que eles vão precisar sair. Eles vão para a escola. Eles vão ouvir outras coisas. Eles vão se relacionar com seus amiguinhos. Eles vão para a universidade. E aí, queridos, eles vão ouvir outras coisas totalmente diferentes. Por isso que esse tempo é tão precioso para dar o quê? Base aos filhos. Experiência de sustentação espiritual. Porque se eles aprenderem o certo em casa, quando eles ouvirem outra coisa lá fora, eles vão identificar, não é verdade isso. Eu aprendi o certo, porque minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. Então nós temos um tempo precioso, quando os nossos filhos são pequenos, para ensinar as verdades da palavra de Deus. Às vezes os filhos aprendem tanta coisa, com a gente mesmo. O que nós gostamos, nós passamos para os nossos filhos. Às vezes eu assisto
um jogo de futebol, e você já reparou como as crianças que estão no estádio vibram, choram? Já repararam? Choram e gritam, torcendo por aquele time. Aprenderam como? Eles aprendem olhando para nós, nos observando. É muito importante, irmãos, desde cedo, nossos filhos aprenderem a amar a palavra de Deus, a valorizar a família, a aprender a respeitar os pais, os líderes, as autoridades. Eles precisam aprender isso, porque há muitos mestres em educação que estão dizendo o contrário, queridos. Abaixo a família. Abaixo, desrespeite a família. Jogue fora esses princípios que vocês aprenderam da Bíblia, princípios familiares. Jogue fora. Filho não pertence à família, pertence ao governo, ao Estado. Abaixo a família, abaixo a fé, abaixo a Bíblia, abaixo a igreja. Muitos estão ouvindo isso, irmãos. Muitas crianças, desde cedo, já estão ouvindo essa ideia que veio lá do meio do inferno, que se chama ideologia de gênero. Essa ideia partiu do coração do diabo para infernizar as famílias, para acabar com as famílias. E estão ouvindo, querido, desde cedo, infelizmente. Nós precisamos dar essa base, irmãos, porque esses que estão ensinando isso parece que estão cegos, parece que estão surdos, imantados, hipnotizados, e não conseguem enxergar, estão fascinados com essas ideias, completamente, repito, dominados. E são cristãos. Isso que é muito triste, irmãos. Querem destruir, repito, a família, a igreja, querem destruir o país. Pai, mãe, avó responsáveis, vamos nos manter acordados, vigilantes. Prepare o terreno do coração do seu filho, da sua filha, sua mente, suas emoções. Crie um ambiente salutar, saudável dentro da sua casa e ensine seus filhos a amarem a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Não é ideologia de partido, nada, de homens, da palavra de Deus. Mas você tem que amar a palavra de Deus para ensinar seus filhos a amarem a palavra de Deus. Como é que nós estamos tratando a palavra de Deus, irmãos? Os filhos podem ver nosso amor à palavra de Deus? O destaque, a importância que nós damos à Bíblia, dia a dia. Um filho chegou para a mãe e disse: mãe, esse livro é de Deus? A senhora falou outro dia. É, meu filho. Então por que a senhora não devolve? A senhora não está lendo? Ai. Porque tem gente que pega emprestado e às vezes não devolve, né? Devolve o livro de Deus. Não está lendo. Segunda coisa que eu destaco aqui, meus irmãos, de mães vitoriosas, ensina os filhos a terem uma fé verdadeira. E aí vou lá no capítulo 1, no verso 5. Veja lá.
capítulo 1, verso 5. Se não quiser olhar, olha aqui no telão. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma, olha só que coisa maravilhosa, irmão, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Ah, queridos, como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso, queridos. Juridicamente, não há muita importância entre herança e legado. As pessoas gostam de fazer essa diferença, né? No dia a dia. A herança é mais em relação ao que coisas materiais, né? Bens materiais, e legado tem um sentido mais imaterial, vamos dizer assim, em termos de influência, não é? De criação, de uma série de coisas, algo mais específico, individualizado. Mas o fato é que nós precisamos deixar um tipo de herança espiritual para os nossos filhos. A fé não passa assim, né, de um para outro. Toma minha fé, toma. Não é assim, lógico que é o quê? Influência, ensinamento. A gente aprende a ter fé, queridos. As crianças aprendem a confiar em Deus, como aprendem outras coisas. No dia a dia, nas dificuldades, nas lutas, nós podemos ensinar nossos filhos a crer em Deus, na providência de Deus, no cuidado de Deus, no sustento de Deus. É no dia a dia, irmãos. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão surgindo, as circunstâncias, nós ensinamos nossos filhos a confiar no Senhor. É muito importante nós entendermos isso, irmãos. Eunice aprendeu a crer com sua mãe Loide. Timóteo aprendeu a crer com a sua mãe Eunice. 3 gerações de uma herança espiritual, de fé. Avó, mãe e filho. Pastor, por que não fala de avô e de pai? Possivelmente, não é? Especialmente o caso de Timóteo, que a gente tem informação, daqui a pouquinho eu vou ler o texto de Atos, que fala sobre isso, de pai grego, né? Ele tinha um pai grego, então, possivelmente não era um cristão, não tinha se convertido, não tinha a mesma fé, e isso só faz, irmãos, a gente admirar mais essa mãe, porque mesmo tendo uma pessoa, vamos dizer, incrédula, ou que pelo menos não tinha a mesma fé, essa mãe influenciou, ela foi mais forte, a influência da mãe foi mais forte, foi mais positiva, para influenciar o seu filho a crer em Deus, a confiar em Deus. O testemunho dessa mulher sobressaiu, mais do que o do seu pai, que não tinha a mesma fé. E isso nos faz lembrar, irmãos, as mães que lutam sozinhas, tanto na educação secular dos seus filhos, familiar e especialmente cristã, lutam sozinhas. E você certamente já ouviu a expressão de mães que são viúvas de maridos vivos. Resolve aí, mulher. Faz o que você acha. Tudo bem, há certas coisas que compete a cada um, mas a educação espiritual dos filhos
tem que partir primeiro do homem, o sacerdote do lar. Ele tem que assumir seu posto. Tem que assumir. Pastor, e quando não assume? Quando não assume, mesmo você tentando ajudar e tal, vai, homem! Vai que a bola é sua, né? A peteca é sua decisão, né? Quando não vai, a mulher tem que, lógico, orientar, influenciar, educar, discipular os filhos. Então, queridos, nós fazemos isso acima de tudo com exemplo. Exemplo. Então, eu vejo nessa mulher, Eunice, exemplo. Timóteo olhou para a vida dela. Vida dela. E nossos filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Nós ensinamos o que sabemos e nós reproduzimos o que somos. Que responsabilidade! Nós reproduzimos o que somos. Então, é preciso lembrar disso, irmãos, quando nós estamos vivendo em família. Isaac e Rebeca formavam um lindo casal, se amaram, mas cometeram erros primários, e você sabe disso, que se chama preferência, em relação aos filhos. Preferência. Não quer dizer tratamento, tá, irmãos? Porque pai e mãe precisam disciplinar, educar de acordo com o temperamento, né? De acordo com o temperamento. Tem filho que não adianta pegar a vara. Davi era um. Sabe o que ele fazia? Bate logo, mãe, ou pai, bate logo, tem que bater, né? Mas castigo, a vara com Timóteo funcionava. E nós usamos, irmãos. Não temos nenhum arrependimento. E eu duvido que eles reclamam disso. Duvido, pode perguntar. Na hora certa, da forma certa, né? Nessa almofadinha aqui boa que Deus preparou. Sem exagero, sem violência, como a Bíblia ensina. Então, você trata individualmente. Com um, funciona a vara. Com o outro, me dá o celular. Me dá o celular. 1 semana sem celular. Aí funciona. Ou, conforme você acha, né? Você que tem que conhecer seus filhos. Agora, sempre lembrando, exemplo. Não é dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nada disso. Faça o que eu faço. Exemplo. Acima de tudo, pelo exemplo. Mas voltando aí a Isaac e Rebeca, né? Tiveram preferências. E a danada da Rebeca ainda instruiu o seu Jacozinho a enganar o pai. A enganar o pai. E Jacó significa o quê, gente? Enganador. Que menino danado. Né? O enganador. Graças a Deus que Deus mudou o nome para Israel. Preferências. Cuidado com preferências. Cuidado com preferências. Isso criou um ódio entre os irmãos, Jacó e Esaú, ódio. Não provocar a ira dos filhos, é o que diz a palavra de Deus para os pais. Não provocar a ira. Então, queridos, é importante que os filhos assumam seus erros.
Conhece aquele pai, aquela mãe? Tadinho do meu filho, vou livrar a barra dele. Na escola, se foi repreendido, chega lá, todo mundo está errado. A diretora está errada, a professora estão errados. Meu filho não faz isso, nunca fez. Não, livra a barra. Né? Às vezes até eles podem errar também, claro. Tá? Não estão sempre certos, não. Podem errar. Né? Como aconteceu uma vez lá com, acho que foi Timóteo, Davi, né? Que acusaram ele. Ele era levadão mesmo, irmão. Esse menino era levadão. Então acusaram ele lá na escola e ele não tinha feito, porque falava a verdade. E aí nós tivemos que entrar de sola também, né? Pede perdão agora, em público também a ele. Diga para os colegas que não foi ele. Então, queridos, nada de passar a mão não, nada de passar a mãozinha. Uma vez os dois foram para a delegacia, sabiam? Foram para a delegacia. Nunca demos moto a eles. Pediram, mas encheram a paciência para ganhar aquela moto. Na época que era o quê? Honda Bis, né? Não. Pegaram um emprestado. Sabe o que aconteceu? Foram até o centro de Campo Grande, atropelaram, o ônibus deu uma fechada neles, atropelaram um ambulante que estava lá com a caixa, a caixa de um isopor com refrigerante, né? Água e refrigerante. Quebraram tudo do homem. Um guardinha lá, tadinho, né? Os dois para a delegacia. Não precisava disso, né? Os dois para a delegacia. Estão lá. E a gente não sabendo de nada. Eram menores, era criança, né? Nem lembro qual a idade que tinha, né? Tá bom, meu filho, não tem problema não. E de casa sem saber de nada. A mãe, foi a mãe da menina, da dona da moto, né? Que tentou lá, tia, tentou lá subornar. Ou, na verdade, não foi ela não, os próprios, desculpa aí quem é PM, mas tem PM de todo tipo, né? Infelizmente. Para resolver é X. Milzão, né? Na época milzão era milzão mesmo. Tá? E tal, tentou lá, com a influência e tal, enfim, nada. Para liberá-los e a moto também, que estava lá. Né? Quando eu fui comunicado, eles já estavam lá um tempinho. Né? Eu falei, deixa, calma, nada de apavoramento. Fui tranquilo, lógico, preocupado, né? Filho é filho, não importa o que tenha feito, filho é filho, né? Você não vai passar a mão na cabeça, mas filho é filho. Você faz o que for, né, preciso, dentro daquilo que é legal, para ajudar. Então, fui comunicado, fui para lá. Né? Aí encontrei com essa senhora, ela disse, olha, eles estão pedindo X e tal, enfim. Eu só olhei lá para dentro, os dois com aqueles, butuca ligada assim, cheio de medo. Falei, tá bom, deixa eles quietinhos lá um pouco. Deixa eles ficarem um pouquinho, né? E, enfim, para encurtar a história, né? Na época fizemos contato com uma pessoa que chegou lá, amigos, né? Da área, né? Deles lá, militar, chegou lá e aí eu expliquei, está acontecendo isso. Eu não dou, eu faço qualquer coisa para meus filhos, mas eu não dou um centavo para suborná-los. Não dou. Para isso não dou. Eles vão ficar aí. Enfim, quando essa autoridade chegou, irmãos, aí foi um bafafá, né? Que eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele chamou os dois, e deu aquele sabão e falou, eu vou representar contra vocês.
os 2 policiais. Isso não vai ficar assim, né? Enfim, os 2 foram liberados, a moto também, enfim, resolveu. Mas, queridos, nada de passar a mão na cabeça, lembra? Sim, pagamos o prejuízo do homem lá, né? O isopor, aquele negócio todo que ele perdeu. Isso aí acertamos, ficou tudo certo, direitinho, né? Lógico que o homem também não teve culpa de nada. Mas, enfim, queridos, já viu mãe e pai que querem livrar os filhos das consequências dos seus erros? Está errado, queridos. Tem que assumir, tem que aprender a assumir, porque mais tarde vai ser muito pior. Eles têm que assumir os erros deles. Não estou dizendo que tem que largar de mão, nada disso, irmãos. É ser pai, é ser mãe, dentro daquilo que precisa ser. Mas não, de vez em quando a gente tem um vídeo aí, vimos alguns, de pai e mãe que denunciou o próprio filho. Está fazendo isso, está usando droga, está fazendo isso. Assuma seus erros. Vocês sabem muito bem que uma pessoa que usa drogas, ela tem um codependente, né? Às vezes é dentro de casa, que financia, que vai dando dinheiro, vai dando presentes, coisas, para ele, vai desfazer, vai vender para comprar droga. Então, não age com o rigor necessário. Amor, com certeza amor, porque amor corrige, amor disciplina. Então tem que agir assim com nossos filhos, não passar a mão na cabeça deles. Então precisamos deixar por nossos filhos esse legado, essa herança espiritual, moral sim, familiar sim, mas espiritual, da sua fé em Jesus. E último lugar, agora vá lá em Atos capítulo 16, por favor. Mães vitoriosas ensinam os filhos a terem boa reputação. Olha o que se diz nesse texto aqui de Timóteo. Atos 16, 1 e 2. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam o quê? Bom testemunho dele. E eu destaco 2 coisas nesse texto aqui, irmãos, que certamente orgulhava Loide e Eunice, e que certamente orgulha qualquer pai, qualquer mãe. 2 expressões aqui, como um discípulo. Havia ali um discípulo. Então, ele tinha uma boa reputação como discípulo. Discípulo. Timóteo era um discípulo de sua avó, sua mãe e do apóstolo Paulo. E aqui está se referindo, lógico, à sua ligação com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 4,17, Paulo chama Timóteo de meu filho amado e fiel no Senhor. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa, meu filho amado e fiel no Senhor. Eu fico imaginando o prazer de Paulo falar isso, se referir a Timóteo. Em Filipenses capítulo 2, 19 e 20, Paulo diz que não havia ninguém igual a ele, que cuidava dos interesses da igreja e de Cristo. Olha só que referência a este jovem pastor. Não havia ninguém igual a ele que cuidava dos interesses da igreja e de Cristo. Timóteo esteve com Paulo em sua primeira prisão em Roma, Filipenses 1:1, Colossenses 1:1 e Filemão 1.
Em 2 Timóteo 4, 9 e 21, Paulo convida Timóteo a visitá-lo na prisão. Olha que relacionamento esse apóstolo tinha com o seu discípulo com o seu discipulador. Que amizade, que amor, tá? Porque o que nós entendemos aqui, irmãos, que Timóteo aprendeu desde a infância, na sua casa, né? Ele, vamos dizer assim, herdou a fé, o amor à palavra de Deus, aprendeu com a sua avó e com a sua mãe, mas Paulo consolidou essa fé de Timóteo, ele discipulou, ele continuou a cuidar de Timóteo, consolidou sua fé e o conduziu ao ministério pastoral. Foi Paulo que fez isso. E ele era um verdadeiro discípulo, um jovem pastor fiel, cooperador, um homem de Deus, um grande pregador da palavra de Deus. E jamais podemos esquecer que tudo começou aonde? Em casa. Dentro de casa. O futuro dos nossos filhos, irmãos, vai depender muito do que se passa dentro de casa. Como ele se relaciona com seu pai e com a sua mãe. Que responsabilidade tem um lar, irmãos? Que responsabilidade. Então eu vejo aqui, irmãos, que como é importante que destacarmos hoje a mãe biológica, claro, essa mãezona, mas também, por que não pensar nas mães adotivas, filhas, né? Mãe de coração, né? E nas mães espirituais. Nós temos esse movimento das Déboras, né? Que são mães, quer dizer, oram por seus filhos, não é? Mães de joelhos, filhos de pé. Oram por seus filhos e por outros filhos de outras mães. São intercessoras, são mães espirituais. Irmãos, que bênção é ganhar uma pessoa para Jesus, um filho para Jesus. Eu já compartilhei aqui que minha mãe, não é? Acho que foi até domingo passado, né? Que não aprendeu. Então, ela não me levou a Jesus, mas eu tive o privilégio de levá-la a Jesus, de ganhar minha mãe para Cristo. E que privilégio é ganhar uma pessoa para Jesus. Irmãos, os nossos familiares precisam ser ganhos para Jesus, nossos filhos precisam ser ganhos para Jesus. Não desista do seu filho não, minha irmã, não desista não, vai à luta, jogue seus joelhos no chão, e aguarde a vitória do Senhor, em nome de Jesus. O outro destaque que eu faço aqui, irmãos, ainda nessa parte, é que ele foi esse bom testemunho, né? Olha só, os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho. Que coisa maravilhosa, irmãos. As pessoas, olha o que as pessoas, não é só mãe e avó não, né? As pessoas de fora estavam dando bom testemunho. Irmãos, como é algo maravilhoso os jovens adolescentes, nossos filhos, quando dão um bom testemunho. O jovem Timóteo dava bom testemunho na sua cidade, olha só, em Listra, e na cidade vizinha, Icônio. Olha só que testemunho desse jovem, que alcançou ali a sua cidade e cidade vizinha. E depois, só Deus sabe, né? Essa influência maravilhosa. E
foi pastor, enfim, Éfeso, enfim, foi um homem de Deus, um bom testemunho. Irmãos, enche nosso coração, pai e mãe, quando alguém fala bem dos nossos filhos, quando alguém diz que ele é um bom testemunho, é uma boa testemunha. Irmãos, como é que os nossos filhos estão em casa? O que se fala deles na rua? O que se fala deles na escola, na universidade, na vizinhança e tantos outros lugares? O que as pessoas falam dos nossos filhos? É bom ouvir, não é? Ele é um bom profissional, ele é uma pessoa amorosa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa assim, que coisa boa, mas que coisa boa quando a pessoa diz, ele dá um bom testemunho. Ele dá um bom testemunho de Jesus, da sua fé em Jesus. Isso faz toda a diferença, irmãos. Não há orgulho maior de ver nossos filhos seguindo a Jesus, servindo a Jesus, tementes a Deus, cheios de fé, dedicados ao Senhor. Irmãos, isso dá uma satisfação muito grande. Mas eu quero me solidarizar com você, pai e mãe, que tem seu filho fora, que se afastou, esfriou na fé. Não desista, meu irmão, minha irmã. Deus vai te dar essa vitória em nome de Jesus. Seus filhos vão voltar para o caminho do Senhor, para os braços do Senhor. Deus sabe por quê essa experiência que eles estão tendo. Deus sabe por quê, não é? E quando eles voltarem, voltarão cheios de graça, voltarão cheios de experiência real com Jesus. Que coisa maravilhosa, dá um bom testemunho. Eu fico imaginando jovens que são como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, aqueles jovens ainda que foram levados para a Babilônia, um país estranho, costumes estranhos, deuses estranhos, mas eles tinham o quê? Um propósito firme. Propósito firme. Eles não se deixaram influenciar, eles mantiveram a sua identidade, trocaram os seus nomes, mas não trocaram a sua identidade espiritual. Não puderam fazer isso, porque eles adoravam ao Deus verdadeiro e estavam prontos a morrer do que renunciar ao nome de Deus, do que adorar outros ídolos, do que pecar. Eles preferiram morrer, mas morrer pela fé. E Deus agiu, como vocês sabem muito bem disso. Timóteo era um jovem assim, irmãos, de boa reputação, que as pessoas falavam bem, que davam bom testemunho. O que estão falando dos nossos filhos? Tudo isso porque teve uma mãe temente a Deus, serva do Senhor, mulher de oração e de fé. Irmãos, há muitas mães hoje preocupadas com o sucesso profissional dos filhos, com a estabilidade financeira. Não é errado, mas precisamos cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Eles precisam conhecer Jesus. Há muitas pessoas que se preocupam com outras coisas, não são erradas, mas a primeira coisa, a principal, é se preocupar com a vida espiritual dos filhos, com as experiências deles com Jesus, salvação. Houve uma peça, a apresentação das crianças, como hoje aqui, né? Numa igreja.
A mãe estava assim, primeiro banco, e as crianças, então, cada uma falava. Mas um menino esqueceu, viu? As pessoas esqueceram. Criança, se não tiver isso, não tem graça, irmãos, né? Claro, é isso aí que dá graça, né? Um menino esqueceu a frase que ele tinha que falar, que era a frase de que Jesus, dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Então ela ia falar esse versículo, Jesus dizendo assim: eu sou a luz do mundo. E na hora do menino, ele ficou assim e olhou para a mãe, né? Como diz: mãe, me dá a cola aí. Aí a mãe disse: eu sou a luz do mundo. Deu a dica, né? Aí ele deu até um sorriso, e aí falou bem alto: minha mãe é a luz do mundo. Todo mundo riu como vocês fizeram, mas a mensagem ficou, irmãos. A mensagem ficou: será que eu sou a luz do mundo para o meu filho? Eu sou luz. Mãe, você é luz para os seus filhos. Você guia no caminho. No caminho. Ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho. E até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, essa semana, mais uma vez, isso infelizmente tem se tornado corriqueiro, mas essa semana acho que foi 2 casos de crianças levadas para um ritual satânico. Não sei quantos acompanharam. Foram mortas num ritual satânico, sendo dedicadas ao diabo. Mãe, tia e avós, um dos casos. Mãe, tia e avó. Avós, avô e avó. Que tristeza, irmãos. Dedicadas ao inimigo. Meu irmão, minha irmã, faça como Ana. Faça como Ana. Dedique seu filho a Deus. Mas de coração mesmo. Senhor, ele é teu. Porque herança, filho é o quê? Herança. O que é herança? Você lutou por ela? Você ganhou, recebeu. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que filho e filha são de Deus. São de Deus. E Deus colocou em nossas mãos. Herança do Senhor. Nossos filhos pertencem a Deus. Ele colocou nas nossas mãos para cuidar deles, para discipular nossos filhos. Porque depois eles serão devolvidos. Serão devolvidos. Pertencem ao Senhor. Então, mãe, dedique seu filho a Deus como Ana. Senhor, está aqui. Me dá esse filho, Senhor, que veio como oração, resposta à oração dessa mulher. Mas esse filho te pertence. Eu dedico ao Senhor. Ele é do Senhor, é para o teu serviço. Dedique assim seus filhos a Deus. Deixe Deus cuidar deles. Faça o melhor, porque eles pertencem a Deus. Faça o melhor. Apresente-os a Deus, salvos, transformados, consagrados, fiéis, tementes a Deus. Que possamos, irmãos, seguir o exemplo de Eunice,
amou e ensinou a palavra de Deus. Ensinou a fé verdadeira, uma fé não fingida, fé verdadeira. E ensinou a importância da boa reputação entre os que estão perto e pelos que estão longe. Você sabe que Timóteo quer dizer aquele que adora a Deus, aquele que honra a Deus. É o significado da palavra Timóteo. E de Eunice, da mãe dele, sabe qual o significado? Vitória. Vitória. É esse o significado. Uma mulher vitoriosa. Então, mãe, você quer ser uma mãe vitoriosa? Consagre seus filhos a Deus. Dedique seus filhos a Deus. Deixe seus filhos honrarem o Senhor e servirem o Senhor para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, mamãe. Parabéns, todas as mamães, biológicas, adotivas e mamães espirituais, que têm filhos espirituais para a glória de Deus. Amém.